Bom, é em Provérbios que nos manda que velemos pelo rebanho. Leiam. Sim, vejamos se encontramos, porque é importante. 27 e 23, leia aí com uma voz forte. Você que tem uma voz forte aí. Seja diligente em conhecer o estado das suas ovelhas e olha com cuidado pelo teu rebanho. 27 e 23. Seja diligente, não seja preguiçoso. Nem mesmo uma pessoa dessas que eu falei há pouco, que não importam nem com uma coisa nem com a outra. Seja diligente em conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha com cuidado pelo teu rebanho. Então tenha cuidado, Deus o colocou para pastorear. E isso envolve muitas coisas. Não é apenas buscar alimento, isso é o primeiro. Buscar alimento para as ovelhas, isso é o primeiro. Vocês sabem onde está o alimento, que é como chamam. É o servo fiel e prudente, o qual Deus colocou para que dê alimento às ovelhas, é verdade? Este é o alimento que você tem que dar às ovelhas. Este alimento é o que Deus está trazendo pelo servo fiel e prudente. Mas você também tem que vigiar por suas ovelhas, seu estado espiritual. Não deixar que venha uma pessoa a colocar questões errôneas na sua igreja, porque isso irá danificar a estas pessoas. Não deixe que venha. Nisso o pastor precisa ficar firme. Não é que o pastor será agressivo, não, mas tem que ser firme. Em uma coisa que é contrária à palavra de Deus, você precisa, como pastor, tem que se basear na palavra de Deus. Não pode se basear em suposições que fulano disse que a mim me revelaram, que Deus me revelou. Deus, para revelar sua palavra, tem um só instrumento. Isso foi assim o tempo todo. Assim, vocês podem ver que Deus sempre teve um mensageiro. Você vê a qualquer irmãozinho e diz, eu tive um sonho, eu tive isso, e Deus me revelou. Veja, a revelação, isso é muito conveniente que você saiba. A palavra, a fé. Fé, o que é? Revelação. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que ter o ouvido do anjo. Podem ver? Tem que ter o ouvido do anjo. Porque é aí aonde vem a fé. Quando você ouviu do anjo isto. Agora, se você diz, não, isso é uma revelação que eu recebi diretamente de Deus, então você é um profeta. E então, se Deus não deu essa revelação ao profeta que ele tem, então há dois profetas. Existe uma confusão. Deus, então, seria um Deus de confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Pois se uma pessoa diz, essa revelação recebi diretamente de Deus, então você é um profeta. Porque a revelação direta vem apenas aos profetas. E esta revelação, Deus, se Deus não está dando através do profeta que Ele está dando a revelação, então Deus está trazendo uma confusão. Ele não disse através do mensageiro que tem que dizer, mandou através de um irmão, de um muchacho. Irmão, nós já passamos por muitas experiências quanto a isto. E isso é muito conveniente que vocês conheçam estas coisas. Agora, vamos ver
O que Deus disse com relação a este mensageiro dispensacional há milhares de anos atrás. No capítulo 12 e versículo 1 em diante, nos relata este acontecimento do tempo de ver, aonde não viram o que eles precisavam ver. Arão e Miriam. Diz, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que havia Moisés tomado, porque ele havia tomado uma mulher cusita. E disseram, apenas por Moisés Deus falou? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E aquele varão, Moisés, era muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três ao tabernáculo de reunião. E saíram os três. Então o Senhor desceu na nuvem, na coluna de nuvem, e se colocou na porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele lhes disse, ouvi agora minhas palavras. Quando haja entre vós profeta do Senhor, aparecerei a ele em visão, em sonho, falarei com ele. Não é assim. Não é assim com meu servo Moisés, que ele é fiel em toda minha casa. Cara a cara, falarei com ele, e claramente, e não por figuras, e verá a aparência do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e se foi. E a nuvem se apartou do tabernáculo, e eis que Miriam estava leprosa, como a neve. E olhou Arão a Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, não coloque agora sobre nós este pecado, porque loucamente temos atuado e temos pecado. Vejam vocês agora, que Deus disse, quando houver entre vós profeta do Senhor, eu falarei a ele por visão e por sonhos, ou seja, por tipos e figuras. Mas com Moisés não falarei com figuras de forma simbólica, mas cara a cara. Por quê? Porque Deus, quando envia um profeta que não é um profeta dispensacional, então fala com ele em sonhos, em visões, e ele então profetiza aquilo que ele viu, e por isso vocês encontram os escritos dos profetas. Vocês o encontram com tantos símbolos, com tantos simbolismos, tipos e figuras, porque Deus falava a eles em sonhos e em visões. Mas diz, mas não é assim com meu servo Moisés, com o qual eu falo cara a cara, claramente. Agora,
Quando Deus envia um profeta dispensacional, então, o que foi tipo e figura para aqueles profetas anteriores que viram sonhos e visões e viram todos aqueles símbolos das coisas que Deus realizaria, então vem o profeta dispensacional e vê cara a cara tudo o que outros viram em seus sonhos, em suas visões, nos simbolismos, tipos e figuras que Deus lhes mostrou a eles, como em espelho, em escuridão. Mas quando aparece o mensageiro dispensacional, ele vê cara a cara o que tudo aquilo representa, o que tudo aquilo significa, e então ele não estará mais falando em forma simbólica. Ele não estará mais falando de sonhos, de visões, mas cara a cara ele vê as coisas e cara a cara as apresenta ao povo para que as veja já sem simbolismos. E este é o tempo para ver cara a cara, que é o tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. É uma das mensagens mais tremendas. Este é um extrato e nada mais. Tempo de ver cara a cara. Vocês já se deram conta como é simples tudo? O que o irmão William disse ali? Nos disse que quando vem um profeta dispensacional, Deus não fala por sonhos, nem por visões, nem nada disso, mas Ele fala como? Cara a cara. Deus não foi até Noé dizer a ele, vou te dar uma visão que vou te mostrar, uma visão para que você a interprete, não. Ele disse diretamente, vem um dilúvio, assim, assim. A única maneira de escapar é uma arca, que você a faça assim, 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 com estas especificações. E isso era uma revelação direta. Quando falou com Abraão, outro profeta dispensacional, quando lhe foi mostrar que viria o filho e que ia destruir Sodoma e Gomorra, não veio a ele com visão, com sonho, disse pessoalmente, em carne humana. Abraão até lhe apresentou uma comida, você pode ver? Se sentou para comer com eles e no próximo ano lhe disse que ele vai ter o filho. Aí não havia tipo, ali não havia figuras, nada disso. Ali havia uma mensagem direta. Pode ver? E quando apresentou ali a vitória sobre os reis, apresentou a ele Melquisedeque, ele deu pão, lhe deu vinho, comeu, e ele pagou os dízimos de tudo. Era algo cara a cara. Pode ver? A maneira em que ele falava com o profeta dispensacional. E com Moisés. Não chamou ele a atenção a Arão e a Miriam, que lhes disse, e você, o que vem criticar aqui a Moisés, não se deram conta que ele é um homem? Vocês não tiveram temor de falar de um homem contra um homem com o qual eu falo cara a cara. E o que Deus disse ali a eles? Se eu tivesse que falar a um profeta, falaria por sonhos, falaria por visões, falaria, mas a ele
Eu falo cara a cara. E vocês não tiveram temor de falar mal de um indivíduo com o qual eu falo cara a cara? E ali a lepra já teria caído nos dois. Caiu em um e o outro se lançou de joelhos pedindo misericórdia. Que fazia com Jesus? Jesus diz, eu faço o que vejo o Pai fazer. Eu lhes falo a vocês o que eu ouço. Era uma comunicação direta, era uma comunicação cara a cara. Quando fala com o irmão Branham, o que diz? O irmão William diz aí, em 99,99% falou com ele em quê? Em visões, em sonhos. E quando ele falou, irmão Branham disse, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive isto. Mas ele disse, mas isso está na Bíblia e diz que falará com o espelho em escuridão, até que chegue o que é perfeito. Quando chega o que é perfeito, o que diz Paulo? Aí veremos cara a cara. Então não estamos no tempo, mas estamos no tempo, não é de espelho e escuridão, que são as eras da igreja, estão na noite. Mas quando já... então vem, e ele não tem que dizer, o Senhor me deu um sonho. Mas como ele fala a mim, assim eu falo a vocês, direto. Vocês se lembram quando os fariseus mandaram buscar a Jesus e ali foram para prendê-lo e chegaram onde o sumo sacerdote estava e disse a ele, onde está o indivíduo, onde está o homem? Não o trouxeram? Por quê? Eles dizem, olha, nunca tínhamos ouvido um homem falar com essa autoridade, com que este mestre fala uma autoridade. Não ousamos lançar mão porque nunca ouvimos uma pessoa falar com essa autoridade. Não está falando-lhes com visões, está falando com ele que era a palavra, isso é assim, assim. E isso é um profeta dispensacional. Eu não explico como existem pessoas que, conhecendo este mistério do tempo de Deus falar cara a cara, estas pessoas não tenham medo, não tenham temor de ficar contradizendo abertamente a doutrina, que é a mensagem que trouxe esse anjo do Senhor. Isso é um perigo. Você se colocar a contradizer a mensagem de uma pessoa com a qual Deus fala cara a cara. Então, esta mensagem, você torne a repassá-la. Tempo em que estamos não é um tempo de visões, de sonhos. E tem muitas pessoas hoje, todavia, que eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Eu sou uma pessoa que sonha a cada vez que eu durmo. Não importa onde for. Esteja no avião, eu durmo, estou sonhando. E estou ali, eu sei que eu dormi quando estou sonhando. Porque todo o tempo eu sonho. E sonhei com o irmão William muitíssimas vezes. Todo o tempo tenho sonhado com ele. O vendo nas atividades, ele nos falando, ele pregando. Bom, isso são sonhos.